Beatriz, queria falar um pouquinho sobre o mercado de carbono, que saltou aí 187%, né, nos últimos 3 anos. Cerca de 40 países, principalmente na Europa, têm uma legislação específica que determina a taxação de atividades empresariais por emissão de carbono. Aqui no Brasil, o tema é discutido já desde 2011, mas nós não temos, né, não existe uma legislação específica e o mercado de crédito de carbono ainda não é regulado. Então, eu queria saber, na tua opinião, quais são os entraves que você acha do mercado de carbono aqui no nosso país e quais são as suas perspectivas? Perfeito, Paula. O mercado aqui no Brasil é um mercado voluntário, ou seja, as empresas que fazem a compensação de suas pegadas de carbono são empresas que fazem isso ou por fins de ganhos reputacionais ou porque de fato estão alinhadas com a pauta, né? Então, acho que essa falta de regulação do governo, ela acaba gerando uma baixa aderência das empresas locais para esse tipo de prática, né? E eu acho que vale dizer também, além da gente não ter o mercado regulado e a gente ter esse mercado voluntário, tem uma questão de que o crédito de carbono hoje em dia ele ainda não é um ativo financeiro. Ele vai virar um ativo financeiro, mas ainda não é. Então, por exemplo, você não pode ter um crédito de carbono na sua conta do banco, por exemplo, né? Então, eu acho que esses são dois grandes entraves. Acho que tanto a parte do governo quanto essa questão aí também do mercado financeiro, mas eu vejo um movimento enorme, principalmente de grandes empresas, né, das empresas corporate, buscando esse tipo de prática. Então, a gente vê o iFood compensando sua pegada, a Hering agora vai compensar de uma parte da linha de produção deles também, Suzano, Klabin, tem vários grandes nomes agora que já estão aderentes a esse tipo de prática, e aí eu acho que, diferentemente do que acontece na Europa, que foi uma regulação que veio top-down, né, do governo para os players serem obrigados a implementar, aqui no Brasil já está acontecendo um movimento bottom-up, né? Então as empresas já estão começando a se adequar, mensurar, calcular e preparar aí budgets para de fato compensar no futuro. O mercado financeiro também já está se preparando, e eu acho que ao mesmo tempo, com essa pressão externa e todas essas agendas ganhando desenvolvimento e evolução, tanto nos Estados Unidos, China e Europa, isso tende a pressionar o governo para cada vez mais eles emitirem algum tipo de regulação que ajude a desenvolver esse mercado local, tá? Uhum. Ô Beatriz, como que o investidor pessoa física que quer diversificar sua carteira, ele pode entrar nesse nicho? É um ativo aí para todo tipo de investidor? É um ativo para investidor que tem um perfil mais agressivo. Assim, na verdade, existem alguns veículos que compram esse crédito de carbono lá fora, tá? Então, por exemplo, a gente lançou recentemente um fundo que compra contratos futuros de crédito de carbono nos mercados mais líquidos do mundo. Então, o fundo tem exposição em Europa, tem exposição nos Estados Unidos, e é uma mega oportunidade para você colocar numa carteira de alternativos mais diversificada. Porque, assim, o preço do crédito de carbono, ele vai variar de acordo com variáveis totalmente diferentes do que a gente está acostumado a atrelar a nossa carteira, né? Então, é uma oportunidade interessante para a gente descorrelacionar da carteira e ter uma quantidade ali justamente para esse fim. Mas aqui no Brasil também existem algumas startups que fazem uma estratégia de tokenização, né, e transformam o crédito de carbono numa moeda digital. Mas isso dificilmente é aderente para grandes empresas. Então, acho que é justo por isso que o mercado financeiro está se estruturando aí para a gente começar a ter, de fato, um ambiente de negociação, um registro desse ativo, e implementar isso de um jeito mais formalizado e estruturado. Ô Beatriz, a dúvida que fica, e quais são as empresas quais empresas que se destacam negociando esses créditos de carbono e como que funciona essa negociação? Para a gente tentar entender um pouquinho melhor. Então, são dois mercados diferentes, né? A gente tem o mercado voluntário e tem o mercado regulado. Aqui no Brasil, como
o mercado é voluntário, acho que tem algumas empresas que fazem a geração desse crédito, né? Por exemplo, certificam áreas. Essas áreas, elas passam por um processo de auditoria, normalmente tem algum parceiro que faz isso, de acordo com todos os princípios da Verra, que é uma certificadora global. E aí, a outra ponta desse negócio seria alguma instituição financeira ser escrituradora e representante desse emissor no mercado financeiro. E aí é justamente essa ponta que ainda precisa ser construída, tá? E lá fora, no mercado regulado, é um mercado que a gente chama de cap and trade. O que significa isso? Basicamente, o governo europeu, ele estipula uma meta de emissões globais de emissões por ano, e essa meta eles dividem em cotas. E aí eles vendem essas cotas para todos os players do mercado, né? Todas as empresas. Essas cotas são chamadas de allowances, né? E aí os players eles compram essas cotas nesse leilão. E aí você tem um limite, um direito de poluir, né? Com um limite. Por isso que o mercado é chamado de cap and trade, porque você coloca um limite e depois você trada o que está abaixo ou acima desse limite. Então, se você poluiu menos do que a quantidade de cotas que você tinha, do que o limite que você tinha estabelecido, você pode comercializar isso com outros players. E se você emitiu mais, você deveria comprar crédito de carbono para compensar. Porque as empresas que ficam fora desse limite, elas têm uma penalidade financeira mais severa e muito mais cara do que comprar crédito de carbono para compensar a sua pegada.